ritmo perfeito das estações criadas por Adonai, Kislev surge como o mês do outono, o tempo da semeadura, da limpeza e da santificação. A luz que invade a escuridão neste mês, marcado pela festa das luzes, reflete uma batalha espiritual intensa. Call him Benoni. He will not be called Benoni, but Benjamin, the son of my right hand. A tribo de Benjamim, conhecida como a tribo da mão direita de Adonai, é uma das mais enigmáticas e poderosas de Israel. Benjamim, que significa filho da mão direita, traz consigo um legado de honra, guerra e destino, e em suas origens está escrita uma história de resistência sobrenatural e de desafios espirituais. Ao mergulharmos no contexto bíblico e nos estudos mais profundos sobre a história dessa tribo, desvendaremos o papel de Benjamim na batalha entre luz e trevas, não apenas como uma tribo histórica, mas como um modelo espiritual que ressurge nos tempos atuais. A tribo de Benjamim não é só uma linha genealógica, mas um reflexo de princípios espirituais imortais que desafiam a lógica humana e falam diretamente ao coração do guerreiro espiritual. Benjamim, o filho mais novo de Jacó, nasceu após a morte de sua mãe Raquel, e sua história está repleta de simbologias profundas. Seu nome, filho da mão direita, sugere a posição de poder e autoridade dada por Adonai. A mão direita é frequentemente associada ao poder, à força e à bênção divina. O próprio nome de Benjamim se torna uma metáfora espiritual para a confiança e o favor divino, um sinal de que aqueles que pertencem a essa tribo têm um destino marcado por batalhas difíceis, mas também por vitórias sobrenaturais. Na Bíblia, Benjamim é representado como o guerreiro astuto, o sobrevivente, aquele que se ergue após a queda. Sua tribo, que quase foi extinta por guerras internas, foi preservada por um remanescente, sempre suficiente para inverter o curso da história. A história de Benjamim, portanto, não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre renascimento, resiliência e o poder de transformar os piores momentos em novos começos. A tribo de Benjamim foi lar de alguns dos líderes mais notáveis de Israel. Entre eles, destaca-se o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que, embora tenha falhado em sua obediência a Adonai, ainda assim desempenhou um papel crucial no estabelecimento da monarquia israelita. Saul, vindo de uma linhagem benjamita, representa a luta entre o chamado divino e as falhas humanas, um tema recorrente em toda a história de Benjamim. Outro líder benjamita de grande importância foi Eude, o juiz que livrou Israel da opressão dos moabitas. Eude era um homem de coragem e astúcia, conhecido por sua habilidade de agir no momento certo e com precisão, assim como os guerreiros de Benjamim são espiritualmente descritos. Esse atributo de precisão espiritual e militar é um reflexo da natureza dos benjamitas, que possuem um discernimento divino para discernir as batalhas que precisam ser travadas e quando agir. A guerra de Benjamim não é apenas uma guerra terrena. Ela é dimensional, transcende o plano físico e se trava nas esferas espirituais. Fala em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Esse é o contexto da luta de Benjamim, um confronto com forças invisíveis, estruturas de opressão espiritual e manifestações demoníacas. A tribo de Benjamim, marcada pela mão direita de Adonai, é a tribo escolhida para travar esse combate espiritual. Suas batalhas não se limitam ao plano físico.
mas se estendem para esferas espirituais, onde o discernimento divino se torna a chave para a vitória. A guerra espiritual de Benjamim é multidimensional, uma luta que ocorre no coração e na mente dos indivíduos, bem como nas regiões celestes. Os benjamitas são conhecidos como guerreiros de precisão, sendo aqueles que, com o auxílio de Adonai, podem discernir quando agir e como neutralizar as forças das trevas. A guerra dimensional é, portanto, a verdadeira batalha de Benjamim. Eles não lutam apenas contra inimigos visíveis, mas contra forças espirituais invisíveis que buscam corromper a humanidade. A capacidade dos benjamitas de perceber essas forças e agir com precisão espiritual é uma das características mais poderosas dessa tribo. Cada tribo de Israel é associada a uma letra hebraica, um portal espiritual, uma chave que desbloqueia mistérios divinos. A letra associada à tribo de Benjamim é Samek, S, a 15ª letra do alfabeto hebraico. Esta letra é um símbolo de proteção, sustentação e apoio divino. Sua forma circular transmite uma sensação de envolvimento e cuidado, como um escudo espiritual que envolve e protege os filhos de Adonai, especialmente nas batalhas espirituais. A letra Samek representa o apoio divino em momentos de dificuldade, oferecendo sustento e força para aqueles que lutam pela verdade e justiça. Assim como a letra forma um círculo, ela também simboliza a continuidade da graça divina, que nunca falha em sustentar os filhos de Adonai. Ela é vista como uma chave para sustentar aqueles que pertencem à tribo de Benjamim, permitindo que se mantenham firmes nas adversidades e se renovem espiritualmente. A visão espiritual de Benjamim se reflete no mês de Kislev, o mês da luz. Este mês, governado por Benjamim, simboliza a luz divina que invade as trevas. Quando Benjamim desperta, o mundo espiritual se move. O mês em que milagres acontecem, onde os ciclos espirituais se fecham e se abrem, trazendo purificação, semeadura e transformação. Benjamim, com seu espírito guerreiro, tem o papel de lutar contra as forças invisíveis que tentam corromper a humanidade. Seu espírito incansável e sua capacidade de ver além do véu o tornam uma figura-chave no combate espiritual. Ele não luta apenas com armas físicas. Luz de Kislev é um símbolo de como a verdade, a justiça e a santidade prevalecem, trazendo consigo a promessa de um renovo e um despertar espiritual. O destino da tribo de Benjamim, assim como o destino de todos os benjamitas, é eternamente ligado à luta espiritual. A Bíblia nos fala de uma luta contínua entre o reino da luz e o império das sombras, e Benjamim, com seu legado de resistência, perseverança e vitória, é um símbolo dessa batalha eterna. A tribo de Benjamim, embora muitas vezes tenha enfrentado o risco de extinção, foi preservada por Adonai. O remanescente benjamita, sempre em número pequeno, mas sempre suficiente para virar a guerra, nos ensina uma grande lição. Mesmo nas horas mais difíceis, quando tudo parece perdido, a luz de Adonai sempre prevalecerá. O remanescente de Benjamim é sempre um sinal de que a vitória espiritual não é determinada pelos números, mas pela força do Espírito. Se você nasceu no mês de Kislev, ou se sua conversão de datas revela que você pertence à tribo de Benjamim, saiba que você tem um chamado espiritual profundo. Sua vida é marcada pela força da mão direita de Adonai, e sua luta espiritual tem o poder de transformar realidades. A guerra de Benjamim é a guerra contra as trevas, a luta pela verdade, pela justiça e pela santidade. O destino da tribo de Benjamim não está apenas nas páginas da Bíblia, mas está vivo e presente nos dias de hoje. Como um benjamita, você é chamado a despertar para a luz de Adonai, a lutar as batalhas invisíveis e a trazer a vitória para o reino de Deus. Neste documentário, exploramos a profundidade da tribo de Benjamim, sua importância na guerra espiritual e o legado eterno que ela carrega. Que a luz que brilha no mês de Kislev nos ilumine, e que o espírito guerreiro de Benjamim desperte em cada um de nós.